Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje nós temos aí aula de gramática, temos aí a correção dos exercícios aí sobre predicado nominal que vocês fizeram na semana passada. E também nós falaremos aí, né, novamente sobre adjunto adnominal. Falamos sobre isso durante a live passada, tá? Então hoje eu voltarei a falar com vocês sobre adjunto adnominal e também tarefa de casa, né? O homework. Então, o primeiro momento da nossa aula é fazer a correção dos exercícios da aula passada, que foram aqueles exercícios da página 22 a 28, que é sobre o predicado nominal, tá? Deixa eu pegar uma caneta. Eu já tô com a caneta aqui. Então, vamos lá. Refletindo e conceituando. Na página 16, você conheceu um pouco da história que originou a festa do boi bumbá. O trecho a seguir narra o momento em que o boi sumiu durante a festa. E os maiores suspeitos são pai Francisco e mãe Catirina. Leiam. Então, aqui tem esse fragmento que vocês já leram, né? Para fazer os exercícios, tá? E aí agora nós já vamos passar aqui pro exercício em si, tá? Opa. Nesse trecho da história, há uma contradição na fala de pai Francisco. Ou seja, contradição é algo, né, que não está de acordo, ou seja, tá ideias diferentes. Reescreva explicando por que você acha que ele ajuda dessa forma. Então, o trecho aí em questão, deixa eu só aumentar aqui o tamanho aqui dessa tela. Isso. Então, olha só. Foi eu mesmo. Soltei ele lá no meio do mato. E não tenho nada a ver com essa história. Ele age dessa forma porque não queria assumir seus erros. Então, fica totalmente, né, contraditório. 2. Releia este trecho. Todos ficaram muito felizes e dançavam e bailavam em volta do boi. Há quantas orações nesse período? Identifique-as. Então, nós temos aí 3 orações. Como que eu encontro, né? Como que eu faço essa identificação? Você vai primeiro achar os verbos. Achou os verbos no período? Aí você vai fazendo a divisão aí, tá? Vamos fazer aqui com vocês. Ó, a primeira oração. Todos ficaram muito felizes. O verbo é o verbo aqui, ó, ficaram, o verbo ficar. A segunda oração é e dançavam. Por quê? Porque aqui nós temos o dançavam, que vem do verbo dançar. A terceira oração, e bailavam em volta do boi. Bailavam vem de bailar, né, do verbo bailar. B, identifique o sujeito de cada uma dessas orações e classifique-os. Então, né, na primeira aí, nós temos o sujeito simples, que é o todos, todos, sujeito simples. Na segunda e na terceira, nós temos um sujeito desinencial de todos. Ou seja, um sujeito oculto, mas que faz referência à palavra todos. C. Classifique os verbos em transitivo, intransitivo ou verbo de ligação. Ficaram é um verbo de ligação, né? Dançavam e bailavam já são verbos o quê? Intransitivos, ou seja, escrever uma frase, ele não obrigatoriamente te pede um complemento, ele por si só já dá o significado completo. D. Qual é o predicativo do sujeito presente na oração? É o felizes. Por que é o felizes? Porque o felizes, ele está dando característica e ao sujeito, então ele é um predicativo do sujeito. E identifique quais dessas orações apresentam predicado verbal, ou seja, o verbo é o núcleo do predicado. Meninos, nós estudamos predicado verbal no verso passado. Nós temos aí, como parte principal aí do conteúdo do predicado verbal, o quê? Que o verbo, tá? É a parte principal.
tá? Então, o que nós temos aí, né, de parte principal? O verbo. Então, por isso que é predicado verbal. Meninos, como eu estava dizendo para vocês, o predicado verbal, ele tem como núcleo, ou seja, a parte principal, um verbo. Diferente do predicado nominal, que nós temos como parte principal um nome. Então, aqui, né, na letra E, tá te perguntando quais dessas orações tem o predicado verbal. Então, é na segunda e na terceira oração, tá? Que é onde que fala, né, dançavam e o bailavam, né? São, inclusive, verbos de ação. Aí, aqui vem essa explicação do predicado que nós já fizemos, tá? E aqui nós já vamos partir para o exercício. Então, você vai fazer o quê? Você vai, na primeira oração, desculpa, meninos, você vai fazer o quê? Encontrar no texto outros dois predicados nominais e reescrevê-los a seguir. O povo ficou desesperado. Ele estava doente, desanimado. Todos aí, né, tem características, né? Está fazendo caracterizações, né? Está dando qualificações, qualidades por intermédio de nomes. Então, a parte principal do predicado é um nome. Normalmente, ele é uma característica, ele é um adjetivo, né? Muitas das vezes ele aparece como adjetivo. Então, o povo ficou desesperado. Desesperado é uma característica do povo. Só que se você retira esse desesperado do predicado, né? Ficou, o povo ficou. O povo é o sujeito. Ficou desesperado é o predicado. Só que se você retira a palavra desesperado, a frase fica sem sentido. Por quê? Porque desesperado é o núcleo do predicado, é a parte mais importante. Se você retira, perde a lógica. Então, ele é um predicado nominal. Seguindo aí, nós temos aí o praticando, né? O folclore brasileiro é muito rico, repleto de seres fantásticos, lendas e mitos. Leia a seguir algumas descrições e relacione cada uma delas ao ser fantástico a que se refere. Então, nós temos aí o cobra norato, a porca dos 7 leitões, o cavalo das almas, cuca, chupa-cabra, o boi vaquinho. Então, vamos aí. Nós temos aí 4, tá? Que é o quê? A cuca. Depois o 2. Não vou ler tudo, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, muito cansativo a leitura. Como vocês já leram e estão com o livro em mãos, vocês podem estar lendo. Depois aqui nós temos o 5, que é o chupa-cabra. Depois nós temos o 1, que é o cobra norato. Depois aqui nós temos o 6, que é o boi vaquinho. E por fim aqui o 3, né, que é o cavalo das almas. Todos os elementos aí do nosso folclore aí brasileiro. Inclusive nós fizemos uma atividade no bimestre passado sobre folclore, né? Vocês lembram, foi em literatura. Agora aqui tá pedindo para você reunir com um colega e elaborar predicativos do sujeito, ou seja, características aí para o sujeito. E, né, considerando aí os verbos de ligação, que são esses aqui sugeridos, né, que estão em destaque. Então, aqui são sugestões de resposta, né? Cobra norato é um rapaz com características de serpente. B. A porca dos 7 leitões virou um monstro por causa de um feiticeiro. C. Eu acho que eu vou conseguir aumentar, peraí. Ficar melhor. Ai, consegui, ficou melhor. C. O cavalo das almas fica feliz quando alguém morre. D. A cuca está velha e feia. E. O chupa-cabra continua o monstro porque aterroriza as pessoas. F. O boi vaquinho parece uma mistura de boi e pássaro. Então, são sugestões aí de resposta. Se você colocou diferente, mas que tenha um sentido, que sejam, né, características aí do sujeito, não tem problema, tá? Pode manter a sua resposta. Se você tá com dúvida, depois você me pergunta durante a live, ou me manda uma mensagem, ou deixa lá no Classroom, tá? Os meios aí de comunicação que nós utilizamos aí para conversar. 3. O texto a seguir descreve outra manifestação folclórica, o calango mineiro. Leiam e conheçam um pouco mais sobre essa dança popular. Então, alguém falando sobre o calango, vocês já leram. E aqui na letra A,
Você já conhecia essa dança? Converse com os seus colegas sobre as características desse ritmo mineiro e escreva o que você achou mais interessante nele. Aqui é uma resposta pessoal, então você vai dar a sua opinião aí com relação a esse ritmo aí, tá? B. Analise a seguir o predicado de cada uma das orações e classifique-os em predicado verbal e predicado nominal. O primeiro aí é um predicado nominal, porque ele está dando caracterizações aí. Então, o calango, pouco conhecido pelo Brasil. Calango, gente, eu tô lendo calango. Eu tô lendo, nossa, eu li outra coisa, nem sei o que eu li, mas é calango. É uma dança muito popular em Minas Gerais. Então, o popular aqui, né, ele tá, né, identificando aí que é um predicado nominal. A dança ocorre normalmente durante bailes. Então, aí nós temos um predicado verbal, dança, né, verbo dançar. O instrumento utilizado é a sanfona. Então, aí nós temos o predicado nominal, né, nós temos aí a sanfona aí, como núcleo do predicado nominal. E né, nós temos aí, né, predicado verbal, a dança que se desenvolve em uma coreografia espontânea e particular. Então, aí, novamente, nós temos aí um predicado verbal. Seguindo aí. C. Analise a oração do texto. Desculpa. Os pares entrelaçados bailam por toda a noite. Assinale as alternativas corretas em relação a essa oração. Então, aí nós temos aí o uso da vírgula e está correto. Por quê? Porque o verbo de ligação está implícito, ou seja, ele está escondido, né? Ele não aparece aqui. Então, a vírgula toma esse papel aqui toma o papel do verbo de ligação. E por fim aqui, né, nesta oração, né, o predicado ele é o quê? Verbal, também nominal. Por quê? Porque há esse verbo significativo aqui, que é o bailar. Só que nós temos também um predicativo do sujeito, né? Que nós temos aqui o entrelaçados. Então, isso aqui é um exemplo de predicado verbo nominal, que vocês vão estudar lá no 8º ano, que é quando tem o predicado verbal e o nominal na mesma oração, tá? Seguindo aí, para fazer em casa, que vocês estão fazendo em casa, obviamente, vocês estão todo mundo em casa, né? Na história em quadrinhos a seguir, o Saci se apresenta como um personagem folclórico muito conhecido. Será mesmo? Essa aqui é da turma do Chachado, vocês conhecem muito bem essas historinhas aqui, tá? A. Explique como ocorre o humor nessa história em quadrinhos. O Saci, né, ele tem certeza que o Brasil inteiro conhece ele. Ele se considera-se o mais famoso do pedaço, né? Só que, no final, os personagens aqui da história não reconhecem ele. Confundem ele com um personagem de desenho animado. No caso aqui, o Pokémon. Então ele fica decepcionado, né, pessoal? Né, pensa assim, ele, né, aqui não mostra que ele ficou decepcionado, mas assim, né, obviamente que ele ficaria, né? Que ele se acha o mais famoso. Vamos aqui. Opa. B. Em muitas de suas falas, o Saci utiliza a expressão eu sou. Retire-as do texto e destaque o predicativo do sujeito presente nesses predicados nominais. Eu sou o Saci. Sou conhecido de norte a sul do país. Depois, sou personagem de livros, TV, quadrinhos. Eu sou famoso. Então, tudo isso aí que tá em rosa mais escuro, tá? Que tá destacado, é predicativo aí do sujeito, tá? Nesses predicados nominais. C. Em que esses predicados ajudam na construção de sentido do texto? Eles fazem aí, né, o papel de dar destaque aí, né, a característica dos personagens. Ele identifica ele, né, ele vai identificando como ele se considera a partir da visão do Saci. Entretanto, volto a repetir, predicativos aí, né, núcleos do predicado nominal e os predicativos do sujeito são características, tá? Seguindo aí, em dupla, logicamente que não for em dupla, né, reescreva o trecho da tirinha utilizando os verbos de ligação. Então, aqui nós temos o virei, o fiquei, tornei-me e estou.
Aí na letra E, peraí, meninos. Na letra E, pede assim, ó. Em sua opinião, ou seja, uma resposta pessoal, houve mudanças significativas no texto ao substituir o verbo ser por outros verbos de ligação? No caso aí, sim. Por quê? Porque o sentido geral, ele se manteve. Só que, né, no entanto, esses outros verbos, eles transmitem a ideia de quê? De mudança, de transformação, né? Que são características aí, né, que passaram a fazer parte da vida do Saci, né? Ao longo dos anos, aí, ao longo do tempo. A letra F pede assim, ó, para você escrever um pequeno texto descrevendo as suas características. Então, isso aí eu vou corrigir, né, pelo Clefson. Não tem como aí eu corrigir aqui. E aí você vai utilizar aí verbos de ligação, predicado nominal, tá? Ou seja, você vai se descrever, dar as suas características, mas utilizando aí, né, porém, né, mas utilizando aí os predicados nominais e, né, e consequentemente os verbos de ligação. Seguindo aqui, número 2, você vai destacar os predicados das orações. E aí, você vai classificar eles, se ele é verbal ou nominal. Lembrando que, para ser predicado verbal, o núcleo, a parte mais importante do predicado, tem que ser verbo. E para ser predicado nominal, a parte mais importante do predicado precisa ser um nome, uma caracterização, né? E aí, normalmente, ele vem também ligado aí por, pode até ficar redundante, verbos de ligação. No mundo todo, os personagens folclóricos mexem com a imaginação do povo. Então, nós temos aí predicado verbal. Por quê? Porque nós temos aqui o mexem, verbo mexer. Então, é um predicado verbal. Você identificou o predicado, aí diz: o Saci Pererê, a mula sem cabeça e a Yara viram seres inofensivos em ilustrações para o público infantil. Então, nós temos um predicado nominal. C. Algumas festas populares em ruas ou praças são grandes eventos culturais. Predicado nominal. Gente, viu que tem verbo de ligação e viu que tem características? Predicado nominal. D. A multiplicidade de personagens folclóricos é riquíssima em nosso país. É o que? Um verbo de ligação. Riquíssima em nosso país, nós temos aí caracterização. Então, predicado nominal. E por fim aí, muitas pessoas festejam Brasil afora, o Bumba Meu Boi. Então, nós temos um predicado verbal, meninos, festeja, um verbo significativo. Então, é uma característica aí do predicado verbal. Então, essas foram as correções. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, fizemos as correções. Aí, vou abrir aqui uma tela, para falar com vocês novamente sobre adjunto adnominal. Meninos, vamos aqui. Vamos conceituar novamente. O adjunto adnominal, né, ele vem expresso aí por adjetivos, por artigos, por pronomes que têm valor de adjetivo, por numerais ou expressões adjetivas. Então, tudo isso pode ser caracterizado como um adjunto adnominal. Aí, antes de voltarmos aqui para essa tela, eu quero mostrar essa aqui, ó, com os exemplos. Opa, eu selecionei sem querer. Olha, vamos observar aí essa frase. Minha amiga da loja vendeu uma calça diferente. Palavras em destaque são adjuntos adnominais. Meninos, por que essas palavras aí são adjuntos adnominais? Nós temos aí o minha, da loja, uma e diferente. Ambos, né? A explicação vem falando que ambos aí são adjuntos adnominais. E eles vêm expressos aí, né? No caso aí, minha. Minha é um pronome, aí voltando aqui, ele é um pronome que funciona aí como pronome adjetivo, porque ele tá te dizendo que ele é seu, mas ele também tá dando característica aí, minha amiga, ela é sua amiga. Aí o da loja, depois, uma e diferente. O uma, ele entra aqui no artigo, né? O diferente, ele entra aqui no adjetivo. E o da loja é uma expressão adjetiva. É uma expressão, né? Que da loja, né? Que dá que diz, né? Que é uma palavra correta aqui. Que te mostra que é da loja.
né? É daquela loja. Então, ele funciona aí como uma característica. E aí, aqui, nós temos aqui outras exemplificações. Então, criança carinhosa. O carinhosa é um adjetivo, mas ele é uma adjunta de nominal. Locução adjetiva, pulseira de prata. Quando você fala de prata, é uma junção da preposição de mais o substantivo prata. Mas os dois juntos é uma locução adjetiva, porque está dando uma característica aí à pulseira. A sandália é um artigo. Numeral, 4 moedas. Pronome possessivo, seus amigos. Os seus é uma adjunta de nominal. Pronome indefinido, algumas sugestões. Então, nós temos aqui o algumas. De pronome demonstrativo, aquele homem. Todas essas classes de palavras aqui, meninos, vocês já conhecem, vocês já estudaram. Até porque nós estamos falando sobre análise sintática. Como os termos funcionam dentro das orações, e não análise morfológica. Vou voltar aqui na tela de vocês, no livro aí de vocês, onde fala sobre a adjunta de nominal, só para pegar aqui de novo. Quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o lápis. Aqui, ó. Quero ler essa parte aqui, ó. Como vimos, no sujeito, no complemento verbal e na locução adverbial de tempo, a palavra funciona como núcleo. É um substantivo, ou seja, um nome. Então, quando isso ocorre, né, esse substantivo ele vem acompanhado de outras palavras, a fim de determiná-lo e indeterminá-lo, qualificá-lo ou especificá-lo. Então, quando tem um substantivo e tem uma palavra que acompanha esse substantivo para dar alguma qualificação ou não, ou identificação, essa palavra é chamada de adjunto adnominal. Então, voltando aqui naquela imagem que eu coloquei, naquela imagem que eu coloquei para vocês, apareceu o print da videoaula do nono ano, cliquei errado. Voltando aqui nessa imagem, o que nós temos aqui? Deixa eu ir para essa aqui. O futebol nacional revela craque do mundo. O futebol é o substantivo e o está acompanhando ele. Nacional também está acompanhando a palavra futebol. Então, eles são adjuntas nominais. Eles estão, aqui no caso aqui, eles estão o quê? O, né, tá acompanhando ele aí, no sentido aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, de determiná-lo, né, no caso aí, o futebol, e também aí, né, talvez, e aí, qualificá-lo entra aqui no... Opa, gente, peraí, eu fiz uma coisa aqui errada, eu minimizei. O, ele tá, né, identificando aqui o futebol masculino, né, e tá no singular. E o nacional tá especificando esse futebol, de onde que é esse futebol. Então, ambos aqui são adjuntos adnominais, tá? No último dia que nós falamos sobre isso, ficou um pouco confuso, então por isso que eu tô voltando aqui, tá? E na nossa próxima aula eu vou retomar essas explicações. Então, vamos aqui de novo. O futebol nacional revela craques no mundo. O substantivo é futebol. O é um artigo que está acompanhando aqui o substantivo, mas ele está aí identificando, ele está caracterizando aí, né? Bem como disse aqui, ó, tá determinando, né? No caso aí, como masculino. E o nacional tá o quê? Tá dizendo de onde é esse futebol, né? Então, ele vai estar o quê? Qualificando, né? Qualificá-lo aí, né? Que é do nacional, né? Ou seja, do país em si, tá? E aí, os exercícios que vocês estarão fazendo essa semana para casa são justamente sobre adjuntas nominais, que são da página 51 a 56. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês marcarem no material de vocês e perguntarem durante a realização das lives, tá? A gente sempre tá aberto. As lives, elas servem para esse momento, de tirar dúvidas, de reexplicar alguma coisa, que às vezes explicou, precisa explicar novamente, tá? Então, é esse o momento, tá? Beijo pra vocês, tudo de bom, cuidem-se aí e até a próxima aula. Bye, bye! Fala, galera, beleza? Bom,
Na aula de hoje a gente vai começar o módulo 4, tá? Então podem pegar o módulo 4 aí e abrir na página 4. A gente vai aprender hoje sobre os polígonos. Ok? Beleza. O que é um polígono? Galera, o polígono são figuras planas, tá? Onde ela vai ter um contorno fechado formado apenas por segmentos de retas. E onde elas não podem se cruzar. Então, por exemplo, deixa eu pegar um lapisinho aqui. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, polígono assim. Ó. Vou desenhar sem régua aqui, aí isso aqui é um polígono. Imagine que isso aqui tudo seja reto. Tá? Isso aqui tudo seja reto. Esse aqui é um polígono. Isso aqui, ó, é um polígono. Um triângulo é um polígono. Um quadrado é um polígono. Ó, só segmentos de retas onde elas não se cruzam. Se eu tiver uma figura assim, ó, isso aqui já não é um polígono. Por quê? Porque se cruzou. Se eu tiver um segmento assim, não é um polígono. Por quê? Só formado, tem que lembrar isso aqui, ó, só formado por segmentos de retas. Beleza? Outra coisa, isso aqui, ó. Opa. Vamos supor que isso aqui tudo seja reto, ó. Mas ela não é fechada, então também não é polígono, tá? Então isso não é polígono, isso não é polígono, isso aqui não é polígono. Então tem que ser figuras fechadas formadas por apenas segmentos de retas, onde esses segmentos não podem se cruzar em nenhum lugar. Então isso é polígono. Ok? Então vamos supor que ó, a gente tem um polígono assim, ó, igual do livro aí, vou tentar desenhar mais ou menos, um trapézio, né? Ó, então no polígono a gente tem um polígono, vamos supor que ele seja igual do livro A, B, C, D. Então esse é o polígono ABCD. Ele tem 4 lados, né? Que é o lado AB. Ele tem um lado BC. Ele tem um lado CD. E tem um lado AD. Ok? Então são 4 lados. Vértices. O que são os vértices de polígono? São as quinas. Tá? Então ele tem 4 vértices. Ó. O vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Ângulos internos. Tem aqui, ó. São esses ângulos dentro do polígono. São nossos ângulos internos. E nossas diagonais. Que eu vou botar de outra cor aqui, ó. Liga um vértice a. Opa! Liga um vértice a outro. Então, deixa eu apagar isso aqui que ficou terrível. Sem régua, sem um negocinho de deixar reto é complicado. Então, ó, vem e liga aqui. Suponho que é uma reta isso aqui, viu, gente? Liga aqui, liga aqui. Ó. Então, essas são as diagonais do nosso polígono. Beleza? Então, o polígono é formado por lados, vértices, ângulos internos e diagonais. Beleza? Então, ó, virando na página 5, a gente tem, ó, o que é o polígono. Então, ele deu algumas figuras aí. Ele deu uma figura mais ou menos assim, ó. Isso aqui pode ser considerado um polígono, tá? Por quê? Formado apenas por retas e fechadinho. As retas não se cruzam. Então, esse aqui é um polígono. Isso aqui é um polígono. Esse desenho dele, ó, é um polígono. Agora, ó, os outros aí, tem um assim, ó. Não é porque não é reto isso aqui, ó. Aí tem um assim, ó, mais ou menos assim. Não é porque ele se cruza aqui, então não é. E tem um assim, que tá aberto, ó. Ele não fecha, ele tá assim. Não é também porque não é fechado. Ok? Então não é polígono. Ok? Aí tem uns tipos de polígonos aí, ó. Os tipos triângulos, heptágono, andecágono, quadrilátero, octógono, dodecágono, pentágono, hexágono. Isso aí tudo é tipo de polígono, tá? Tudo que é formado por reta, fechado e as retas não se cruzam, são polígonos. Então, existem dois tipos de polígonos, os convexos e os não convexos. Tá bom, meu teacher, o que é o convexo e não convexo? Bom, o convexo são polígonos normais. Vai dar duas figurinhas aí, ó. Um assim e um hexágono, né? Assim, né? E aí,
Esses são os polígonos convexos. Os polígonos não convexos, ele deu outro lado, que é mais ou menos assim. Assim. E assim. Tá, como é que eu sei quando um polígono é convexo e quando ele é não convexo? Ó, os convexos, você vai conseguir traçar uma reta nele, em qualquer lugar dele. Vai conseguir traçar uma reta dentro dele, no caso, né? E suas extremidades vão ter seus pontos dentro. As retas não vai ter nenhuma parte da reta fora do polígono. Um exemplo. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos supor que eu marque 2 pontos aqui, ó. Um pontinho aqui e um pontinho aqui, ó. Se eu ligar esses 2 pontos, ó, a reta tá todinha dentro do polígono. Vamos supor que eu escolha outros 2 pontos, um aqui e outro aqui. Ó, se eu ligar dentro do polígono. Um aqui e outro aqui, ó. Então eu vou marcar 2 pontos dentro do polígono e ligar. Essa reta não vai sair de dentro do polígono. Então se eu marcar um aqui e outro aqui, ó, nesse aqui, ó, nenhuma parte da reta foi para fora do polígono, ó. Marcar um aqui, outro aqui. Qualquer lugar que eu marcar, ela vai ficar dentro do polígono. Esse aqui não convexo não. Ó. Se eu marcar um ponto aqui, ó, tô marcando dentro do polígono, ó. Se eu ligar ela, ó, o que vai acontecer, ó? Tá vendo essa parte aqui, ó? Saiu do polígono, tá vendo? Então é não convexo. Mesma coisa aqui, se eu marcar um ponto aqui, ó, vou ligar, ó. Tá vendo que essa parte aqui saiu do polígono, ó? Ficou para fora? Então esses são os não convexos, ok? Então essa é a diferença. Se eu ligar no convexo, se eu colocar 2 pontos dentro do polígono e ligar, a reta vai ficar todinha dentro do polígono. Nos não convexos, se eu colocar 2 pontos em algum lugar que a reta sair para fora do polígono, aí ele é não convexo. Ok? Beleza? Então é isso aí, galera. Essa aí foi nossa aulinha, tá? E eu vou deixar o exercício número 1 para vocês. Número 1 e o número 2. Página 6 e página 7. Então, ó, página 6 e 7, número 1 e 2. Ok? Fazer e colocar lá no Google Classroom, beleza? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Valeu!